Olá, tudo bem? Este é o Stand Podcast, eu sou Lúcio Flávio e hoje eu converso com Babi Vasconcelos, a fundadora do Greenwich School. Babi, que bom tê-la aqui no Stand Podcast. É um prazer enorme, Lúcio, principalmente falando com você, né? Nosso guia espiritual. Nada, né? Eu acho que, além de você, né, ter essa história maravilhosa como empresária, né, da nossa amizade que a gente vem constituindo, né? Então é muito bom a gente poder conversar. E o Greenwich fazendo 50 anos, né? 50 anos. Tem horas que eu penso que não é verdade, sabe? 50 anos, quem diria? Pois é, deve ter muita história para contar ao longo desse tempo. Muita história, né? Aquela menina que saiu do Cerro, você pensou? Saiu lá do Cerro e veio parar aqui em Belo Horizonte. Um dia eu falei para o meu pai assim, aonde que a gente veio parar? E como é que foi esse início aí? Você veio para Belo Horizonte com a sua família? Foi. Eu nasci no Cerro, né? E tenho muito orgulho de dizer que sou serrana, né? Terra de grandes juristas, né? Da Dona Lucinha, Sim, né? sim. Chica da Silva, grandes mulheres, de Teófilo Otoni, né? João Pinheiro, né? Do meu pai, que era um grande jurista, Paulo Miranda. E eu vim para Belo Horizonte quando eu tinha 6, 7 anos. Então, eu vim muito nova ainda. Com a né? família toda? Família toda. Meu pai veio a convite do Francelino Pereira, que era um grande amigo, irmão, né? Amigo irmão do meu pai. Ex-governador do estado. Ex-governador do estado. E, na época, para fazer a fundação aqui da Petrobras, né? Sim. Da Regap, talvez? Regap, da Sim. Regap. Ele fez a desapropriação do terreno e fundou né, a Regap. E depois ele se tornou o superintendente jurídico da Petrobras. Certo. Então, a gente veio, a família toda, e ficamos aqui. Nunca mais voltamos para morar no Cerro. Né? Voltei depois para passear várias vezes e tudo. E eu brinco que quentão perguntavam para o meu pai, você aqui de Belo Horizonte? Ele falava assim, não quero humilhar ninguém, mas eu nasci no Cerro. Então, a gente aprendeu desde pequena né, a ver ele falar assim e ter muito orgulho, sabe? Valorizar. Né? Valorizar a cidade que a gente nasceu, né? A região do Cerro é muito bonita, né? É, muito bonita. E quando fala em Cerro, a gente lembra aquela escadaria, né? Que acho que é o cartão postal. Que vai para a igreja de Santa Rita, que é a medalha que eu hoje estou carregando aqui, que bacana. Santa Rita, né? Que coisa, homenagem bacana. E aqui é o cartão postal, né? Que a gente sempre... o cartão postal. E eu ainda tenho tios que moram lá, né? Primos. E aí, chega aqui com 6 anos. Como é que você desenvolveu né, esse dom, assim? Porque, antes de tudo, você é professora, né? Sou professora, né? Tem outro orgulho que tem, né? De dizer que sou professora. E, desde pequena, eu acho que eu já gostava de ser professora, sabe? Eu gostava de dar aula para as bonecas, dava aula para meus primos. E estudei no Colégio São Paulo, que eu acho que é um colégio também, né, de angélicas, das irmãs angélicas, né? E eu gostava demais das irmãs, sabe? E me aproximei muito das irmãs, viajava com elas para Teresópolis, que elas têm a casa delas lá. E, às vezes, frequentava a casa da irmã superiora, que na época era a irmã Maria da Paz, ia na casa da mãe dela, ficava lá. Então, era uma pessoa assim, muito chegada nas irmãs angélicas. E gostava muito da área de professora, sabe? Gostava muito as irmãs sempre área. valorizavam muito a questão da educação, né? Muito, muito. E eu sou descendente de ingleses, né? Eu lembro muito da minha avó contando casos da Inglaterra, sabe? Então, assim, eu ficava imaginando Inglaterra, né? Aquele país maravilhoso. Eu quero conhecer a Inglaterra, quero aprender inglês. Então, quando a gente mudou para Belo Horizonte, logo que eu tive a idade, né? Porque antigamente não usava colocar criança para estudar inglês. Logo que eu tive a idade, meus pais me colocaram para estudar inglês. Na época era Brasil e Estados Unidos, né? E o Quibeu. Sim, sim. Então, eu aprendi inglês desde muito cedo. Você também?
Fiz pouco tempo, mas eu cheguei a estudar lá. E aí eu então Na Rua da ensinava... Bahia, já era na Rua da Bahia? Não, Ainda? não era na Rua da Bahia, não. Na época era no centro, Sim, ali perto de onde era o fórum antigamente. sim, sim. E aí eu sou bem mais novo que eu, né, Lúcia? Então, na minha época era lá no centro. Então, eu ensinava inglês para meus primos, sabe? Já bem nova, já me achava já, né? Mas só para entender, que era bem raro, né? Essa questão realmente de criança estudar inglês, né? E foi por causa dessa descendência Eu acho que é puxou isso? vontade, né? Vontade mesmo de conhecer, né? A Inglaterra. Na época era a Inglaterra, sabe? Sim. Mas o destino me fez conhecer primeiro os Estados Unidos. Por estudar numa escola, né? Na época, bem americana. Sim. Uma viagem idealizada pela nossa professora na época, a gente foi fazer um curso nos Estados Unidos, numa universidade nos Estados Unidos, University of South Florida. Isso pelo QBEL. Pelo QBEL. E essas viagens, né, de estudantes. Sim. Então, eu fui e a gente fez o curso lá, e de lá a gente foi visitar Nova York. E daí eu conheci o bairro de Nova York, que se chama Greenwich Village, daí o nome da minha escola, Greenwich. Mas... me apaixonei pelo bairro, né, na época eu tinha 16 anos. Olha só. Aí eu conheci o bairro, cheguei aqui em Belo Horizonte e falei para o meu pai, nossa, apaixonei por um bairro que tinha só os artistas na rua, né, pintando, pessoas tocando violão, tinha um restaurante que os garçons serviam cantando, passando a pizza assim, rodando, né? Até hoje ainda tem restaurantes assim lá. Então, eu fiquei, assim, realmente impressionada. Imagina eu, né? Naquela época, conhecendo os Estados Unidos, tudo era novidade, conhecendo Nova York. Sim. Então, eu falei, minha escola vai se chamar Greenwich. Então, você já tinha ideia de ter uma escola de inglês? Já tinha ideia. Né? Como que surgiu essa ideia da escola de inglês? Quer dizer, de você ter esse desejo? Eu já tinha vontade de ensinar, né? E aí, eu já estava com 17 para 18 anos, já estava fazendo vestibular, queria fazer letras. Sim. Né? Aí fui fazer letras, então montei a escola no bairro, na época, Savassi, que estava despontando como um bairro assim, parecido com Greenwich Village na época, com boutiques, né? Com artistas e tudo. Então, um lugar mais charmoso da cidade. Alugamos uma casa bem charmosa, daquelas casas antigas que hoje não tem mais, né? Destruíram todas, né? E aí, meu sonho realizado. Olha, entendeu? que bacana. Então, desde nova... Foi no finalzinho de 73, iniciamos em 74, e, coincidentemente, na época, do lado da casa que a gente montou o Greenwich, funcionava a Rede Globo, um prédio com a Rede Globo. E tinha também a Assominas, um prédio também em frente. Sim. E tinha muitos estrangeiros. E eles foram lá nos procurar, perguntando se a gente dava aula de português para estrangeiros. E eu falei, tranquilamente. Eu me formei, estava estudando, né, português e inglês. Sim. Então, eu comecei a dar aula de português para estrangeiros também. Olha só. Então, nossa escola, que era Greenwich English School, muito rapidamente se transformou em Greenwich Schools. Sim, sabe? Uma escola de línguas. Ampliava. Então, ampliava. Então, começamos também a dar espanhol também. Mas que coincidência boa, então, isso, né? Quer dizer, uma providência divina, Foi. porque começando, né? Você muito nova, empreendendo, né? E já ter ali uma parceria com empresa como a Sominas, né? Fizemos parceria com a Rede Globo, Pois tinha muita artista lá na época, muita jornalista, sabe? Sim. Os jornalistas falavam que tinha que aprender línguas. Então, foi e não era uma coisa tão, nessa época, não era uma coisa tão comum, né? Mesmo para os adultos, né? Porque não devia ter tanta oferta de escola, ou tinha?
Não, tinha poucas ofertas. E estava iniciando também escolas menores, sabe? Pessoal que estava saindo para fazer intercâmbio, chegando e montando pequenas escolas. Tá. Sabe? Então, a concorrência estava começando, né? Mas era uma época, assim, mais fácil, porque a cidade era uma cidade onde o trânsito era tranquilo, né? Então, a gente conseguia fazer publicidade, né? Conseguia ter propaganda em TV, não era uma coisa tão cara Sim. como hoje em dia. A gente conseguia fazer outdoor, que hoje em dia também é uma coisa muito difícil. E a gente conseguia atingir pessoas de outros bairros. E as pessoas de outros bairros conseguiam vir até nós. O deslocamento era tranquilo. Deslocamento era tranquilo. Então, a gente tinha alunos de diferentes bairros. Hoje em dia, não. Você tem alunos só se morar perto de você. O horário de trabalho pode utilizar a escola, né? Babi, transporte hoje é muito difícil. Com certeza. Né? Agora, aliado a essa vocação de professora e essa vontade, né, de já ensinar o inglês, aprender e ensinar, teve um espírito empreendedor grande em você. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, eu não sei, eu acredito que a gente já nasce com esse espírito empreendedor. E eu acho que é uma coisa que minha família já tem esse espírito empreendedor, sabe? Não sei, meu pai era um pouco empreendedor, Sim. Meus irmãos... Você tinha o exemplo próximo, exemplo, né? Então, assim, é uma coisa também que a gente tem, né, vontade, né, de fazer acontecer. É que o empreendedor ele tem que ter coragem, sempre, né? Coragem no dia a dia. E também ele se doa muito, né? Porque as pessoas às vezes têm uma imagem um pouco distorcida, né? Então, aquele que empreende, o empresário, né? É a última a receber, né? Depois que paga todo mundo, é o último. Ele tem que tomar conta de tudo, né? Ele tem que ter um espírito humano grande, né? Porque tem que olhar para as outras pessoas, né? Não só interno, quanto também externo, né? Isso é uma então, coisa é vocação, né? Eu acho que é uma vocação mesmo. Eu acho que é um chamado. Eu falo que o empresário é um chamado, né? Porque, às vezes, você... pelo menos sou assim, eu não preocupo se eu vou ter lucro, se eu vou receber. Eu quero fazer aquilo porque, no meu caso, por exemplo, eu amo o que eu faço. Então, eu quero fazer bem feito, eu quero trabalhar, não importa quanto tempo que vai fazer, mas eu quero que saia do jeito que eu sonhei. Bacana isso. Sabe? Então, assim, eu sonhei aquilo daquele jeito, eu quero fazer, né? E eu fico feliz porque meus filhos fazem do jeito que eu faço, sabe? Eles trabalham muito e eles seguiram o meu caminho, né? Então, assim, no meio do caminho da escola, surgiu uma oportunidade de a gente trabalhar com turismo. Sim. Então, eu abri o turismo muito assim, naturalmente, sabe? Os alunos querendo conhecer os países, né, que falam a língua inglesa, querendo estudar lá fora, querendo conhecer Disney, que na época era o boom, né, de viagens. Então, desde pequeno, eu levei meus filhos comigo nessas viagens. Foi uma demanda que surgiu natural. Uma demanda surgiu naturalmente. Então, comecei a fazer essas viagens e, hoje em dia, meus filhos é que tomam conta do turismo. A gente tem o Grant Tours, mas que atualmente eles colocaram um braço do Grant Tours para viagens feitas sob medida, casamento fora, lua de mel, outro braço para ser viagens de empreendedorismo. Você criou sabe? um segmento mais personalizado do turismo. Trips, né? Então, só de... Sabe? Então, assim, eu tenho 2 filhos. Um é diretor-geral da empresa, da agência de viagens, e trabalha muito com essa parte de viagens feitas sob medida, viagens para famílias, para amigos. E o outro pegou mais a minha linha,
sabe, de viagens educacionais, viagens de empreendedorismo para jovens. Então, ficou assim, e pegaram muito esse jeito meu de trabalhar com esse amor, com essa dedicação, vocação. São bem empreendedores. E interessante nisso, né, que essa história toda foi construída, você ainda conseguiu ainda manter, né, a família unida em torno do negócio que você criou, né? Então deve te dar uma satisfação maior ainda, né? Eu acho que isso aí é uma bênção, né? Sim. E é engraçado porque meu marido é médico, né? E todo mundo pergunta, mas não tem ninguém médico na família? Não tem ninguém médico na família. E a família do meu marido é quase todo mundo médico. Sim. Mas não seguiu, nenhum deles seguiu para a área de medicina. Então, a vocação, que é o médico também é um empreendedor, né? E acaba também, o exemplo vem de todos os lados, né? Bem, nesses 50 anos, bom, imagino, né? E nós estamos falando de Brasil, né? Você deve ter passado por altos e baixos nesse tempo todo, né? Vários, né? Os momentos econômicos, né, nesses 50 anos foram muitos. Um que me marcou muito foi a tal da URV. Você lembra dessa? Sim, é sim. Da sua época? Lembro. Eu lembro que, nessa época, a gente tinha que ficar esperando até tarde para ver quanto que ia fazer o boleto da mensalidade do mês, né? Do mês. Então, até dia 30, 31, a gente ficava esperando quanto que vai ser o RV para fazer o boleto, rodar o boleto, né? No mês que vem, para saber quanto que a gente ia cobrar, quantas URVs. Sim. Gente, mas que coisa! Era um sofrimento. E talvez até maior, pré-URV, que era inflação absurda, Pré-URV, né? também era uma inflação. E você não podia aumentar, né? Pois é. Podia aumentar. Exatamente. A escola era taxada ali, ó. Não podia subir, né? E não podia cobrar mais do que tantas parcelas. E foram muitos sofrimentos, né? Como é que você passou por esses momentos? Especificamente esse, mas os outros momentos econômicos difíceis. O momento que a gente foi do Collor, né? Sim, do pegaram Collor. Todo o confisco do dinheiro, né? Eu acho que foram momentos que a gente... foi um sofrimento para todo mundo, né? Porque tem que ter muita resiliência, né? Essa questão do empreendedor, do empresário, tem muito disso, né? Porque se for desistir no primeiro problema que surge, não rompe, né? Não, eu acho que a gente tem que ter muita segurança do que a gente quer, muita segurança do que a gente já fez e quer fazer no futuro e ter muita fé, sabe? Muita fé e segurar na mão de Deus. Eu falo que é segurar na mão de Deus. É verdade. E outra coisa que é o entendimento que você está construindo um legado, né? Então, um legado. Não desistir. E o legado ele vai ter os desertos aí, nesse meio do caminho. Né? Atravessar desertos. A gente está sempre atravessando desertos e atravessando, como se diz, atravessar e fazendo o seu caminho. E ter, como você disse, a fé que uma hora esse deserto... uma hora esse deserto você vai encontrar água boa no final. Exato. Né? Há pouco tempo a gente atravessou um deserto enorme que foi a pandemia. Sim. Né? Que eu acho que de um dia para o outro vamos fechar. Fecharam todas as escolas e vamos colocar todo mundo para ter aula online. Ou então perder todos os alunos. De uma hora para outra. Então, o que eu fiz? Em uma semana, contratei uma pessoa especializada para dar um curso de como dar aulas online, porque a gente não estava preparado para isso. Entender a ferramenta, ninguém estava preparado. Em uma semana, coloquei todos os nossos alunos online e consegui segurar, não 100%, né, mas grande parte dos nossos alunos. E durante muito tempo, né? Foi 1 ano e meio, né? Muito tempo. Muito tempo. E nesse tempo a gente teve que fechar algumas unidades, né? Porque a gente tinha unidades que eram alugadas, 1 ano e meio com uma unidade alugada. Não tem jeito. E não achei isso assim, sabe? Mas você vai ter coragem de fechar? Não, gente, vou ter coragem sim, por que não? São as medidas que garantem a sobrevivência do negócio. Sobrevivência. Né? E vamos em frente.
né? Babi, falando do negócio em si, né, a pandemia acabou ela forçando algumas mudanças, né, da aula à distância, né, outras metodologias, a adaptação do professor, né, de uma certa forma do aluno também. O mercado de ensino, né, não o ensino formal, né, da escola normal, né, de quem faz o ensino médio, o ensino básico, né, desse complemento, ele mudou muito da pandemia para cá? Sim, mudou, porque não tem como. Tudo mudou depois da pandemia, né? Mesmo voltando à nós mudamos e tudo normalidade. mudou. Mudou porque a gente teve que encontrar novas formas, né, de ensinar. A metodologia também. Nós tivemos que focar mais. Vou te falar assim, por exemplo, o afeto na metodologia. Hoje não existe, né? Por exemplo, você tem que colocar muito mais coisas na metodologia. O humanismo, Sim. O afeto, coisas que talvez a gente sempre teve isso, mas nós tivemos que focar mais. Não era evidente. Mais evidente, né? Sim. Então, teve que focar mais nisso. Mesmo os alunos que continuaram online, então você não consegue dar uma aula online, né? Sem olhar no olho do aluno, mesmo que seja online, demonstrando afeto para ele, Sim. demonstrando que você está se preocupando com ele. Como que você vai mostrar isso online? Então, tem as técnicas de mostrar isso para o aluno. Bacana. E eu acredito que uma escola, né, de inglês com 50 anos, bom, primeiro que o Greenwich se tornou um símbolo também de escola de inglês em Belo Horizonte, né? É uma referência, né? Pensar em escola de inglês vai pensar, né? Acho que a grande maioria das pessoas pensa no Greenwich, né? Então, construir essa marca também deve ter sido feito muito em cima assim, de outros valores, além do ensino por si só, né? Sim, nós temos os nossos valores, que eu falo que são ética, compromisso e humanismo. Desde que a gente montou, a gente colocou isso como os pilares nossos. E, assim, nunca mudei esses 3 pilares. Sabe? Sim. Porque ética é uma coisa que não se negocia. Está em mim, né? Compromisso também. E eu falo muito isso. A pessoa que não tem compromisso, ela não consegue ficar com a gente. E humanismo, porque também está inserido dentro de mim. E, assim, também é uma coisa que eu coloquei a nossa metodologia. Sabe? Quando a gente dá o treinamento para os nossos professores e para os nossos colaboradores, eu já passo isso para eles. Sabe? Como tratar o outro. Como que você gostaria de ser tratado, então você tem que tratar o outro. O professor tem que tratar o aluno como um ser único que ele é, respeitando ele como aluno, respeitando com as dificuldades, com as facilidades. Então, a gente treina todos lá para poder respeitar esses 3 que se pilares. sinta único, né? Acho que isso faz a diferença toda. E hoje em dia a gente foca muito nisso, para que dentro da metodologia tenha muito afeto, muita paciência, muito cuidado com tudo que a gente faz, entendeu? Babi, bom, você falou assim dessas dificuldades, obviamente que essas dificuldades no sentido econômico, né, dos planos do governo, né, e inclusive assim das não facilidades que ocorrem para o empreendedor, né, tributárias, né, trabalhistas, tantas outras coisas que são inerentes a qualquer negócio, né? Mas trabalhar com educação, né, é difícil, né, porque você está lidando exatamente com essa necessidade de ter esse humanismo, né, e pessoas, com o que é mais caro à pessoa, que é o conhecimento, né? Então, isso exige um cuidado maior, né? Então, construir uma carreira sólida com 50 anos, tratando-se de educação, né, tem que ter realmente esse algo a mais, né? Com certeza. Né? E aí, em cima disso, quais são as realizações que você tem nesses 50 anos? O que é a sua maior realização empreendedora nesse tempo todo? O que te deu mais alegria? Bom, muitas coisas me deram alegria, né? Porque nesses 50 anos, eu acho que
que você falou, acho que uma delas, né, a questão de ter seus filhos... Ter meus filhos trabalhando no negócio que você criou deve ser uma alegria imensa, né? Ter meus filhos trabalhando comigo, né? Você deve encontrar muitos ex-alunos sempre, né? Não, encontrar ex-alunos e ter os depoimentos que eu escuto me dá uma alegria assim, enorme, sabe? E o trabalho social que a gente faz também dentro da minha unidade, das nossas escolas, e o depoimento que eu escuto desses alunos que eu consegui ajudar através desse trabalho social. Pouco tempo eu escutei um depoimento de uma pessoa, terceira pessoa, contando que o funcionário dela, que é porteiro dela, a filha dele mora na Suíça, casou-se com um suíço, porque ela encontrou ele em algum lugar que ela falava inglês, que ela estudou inglês no Greenwich, que a mãe era faxineira nossa lá e que eu dei uma bolsa para ela estudar no Greenwich. Bacana. E eu escutei isso, eu estava fazendo pilates, e ela me contando esse caso. Eu falei, não estou acreditando. Que a menina chamava, acho que Daiane, não sei, filha da Rita, que estudou lá, e aí com essa facilidade que ela tinha do inglês, ela trabalhava numa lanchonete e conheceu o marido e foi parar lá na Suíça. Está super bem, ajudou a família. E daí isso é um dos depoimentos. Imagina assim, quantos alunos passaram e assim, quantas vidas foram transformadas. E aí a gente tem, sabe, assim, um trabalho social que eu faço questão, sabe, de selecionar alguns alunos de algumas instituições que a gente ensina o inglês, vai com eles até o final, ajuda a entrar na faculdade, depois ajuda a inserir no mercado de trabalho. Então, assim, Bacana. é uma coisa que eu faço questão e depois acompanho. Então, e o depoimento desses alunos depois, e mesmo de alunos que têm condições de pagar, mas que me dão depoimentos, inclusive nesses 50 anos a gente tem feito um trabalho no Instagram de depoimentos de ex-alunos, que é uma coisa assim que me enche, assim, me deixa meu coração assim super feliz. É um combustível, né? É um combustível, né? É uma coisa assim maravilhosa. E também de ver agora as minhas netas, que é uma coisa assim maravilhosa, as minhas netas estudando inglês na minha escola, né? Eu montei uma escola de criança. Eu falo que é feita sob medida para crianças. Se chama Grant Kids. A partir de que idade? A partir de 2 anos de idade. E aí eu montei essa escola quando a minha neta nasceu, a Maria. E ela foi a primeira aluna de lá. Ela já está com 9 anos. E ela fala, essa escola foi construída para mim. E ela já está falando inglês, sabe, direitinho e tudo. E aí eu fico assim, às vezes eu vou lá para ver a aula, eu fico olhando para elas tendo aula, aquilo me deixa assim tão feliz de ver as duas, a Maria e a Ana, tendo aula de inglês numa escola, né, que eu criei há tantos anos atrás e agora estou vendo. E eu fico vendo assim, daqui a uns anos, será que elas vão estar seguindo o meu caminho? Né? Espero que sim. Que bênção, é. E você não atua em sala de aula mais? Não. Quando é que você deixou de atuar em sala de aula e ficou só na administração? Deve ter uns 20 anos. E aí, essa ruptura aí foi tranquila? Doída. Foi doída. E até hoje, eu ainda, assim, quando eu ponho o pezinho na sala de aula, eu já começo a conversar com os alunos, já começo a querer intrometer na aula. Eu adoro. Eu sou professora e adoro dar aulas, entendeu? Então, assim, se sobrar um tempinho assim, estou eu lá dando aula. Adoro estudar também. Sim. Babi, falando de modo mais geral sobre o aprendizado em inglês, né? Tem muita gente que tem dificuldade, ou diz que tem dificuldade, que às vezes não experimentou a metodologia certa, ou na escola formal, né, o inglês é dado de uma maneira, né, quase que por obrigação, né? Qualquer um, em qualquer idade, consegue aprender o inglês com a metodologia correta? Eu acho que sim. Quem não aprendeu, porque não foi estudar no Greenwich. Pois ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. A nossa metodologia é uma metodologia bem comunicativa, com foco na comunicação, sabe? Eu acredito que
aprende. Logicamente, hoje em dia, a criança aprende muito mais rápido, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, que quando comecei em 1974, eu comecei a ensinar inglês para criança com 5 anos. Naquela época, ninguém ensinava inglês para criança. E eu falei, não, gente, eu vou ensinar inglês. É um novo conceito no ensino de inglês agora. E essa metodologia partiu de você? Partiu de mim. Eu pegava os livros, sabe, que tinham tudo escrito, tudo com escrito. E os pais falavam, não pode ver nada escrito em inglês. Naquela época não tinha universo gráfico, né? Sim. Porque as crianças não viajavam, né? Não viam nada escrito em inglês. Aí eu tampava os escritos com etiqueta de carta. Você imagina? Para ninguém ver. E eu que dava as aulas. Eu dava aula o dia inteiro. Começava de manhã, ficava no final da semana, estava sem voz. Imagina. Aí dava aula o dia inteiro. Então, comecei com 5 anos, naquela época. Então, esse Greenwich Kids aí, ele começou, foi no início, agora, né? Com 2 anos. Agora a gente tem parceria com escolas, que a gente dá com interdisciplinaridade dentro das escolas infantis. Sim. E aí a gente dá aula para criança desde de bebê, põe musiquinha para os bebês ficarem escutando, já começar a se familiarizar, sabe, com o inglês. Torna-se mais fácil o aprendizado depois. Com 1 ano, né? a gente já começa a ensinar alguma coisa. Ensina o inglês como ele aprendeu o português. Sim. Como aprendeu a língua mãe. E assim, a internet, rede social, hoje em dia... Hoje em o acesso dia é muito fácil, porque bem mais fácil, né? você não precisa de esconder nada, ele pode ver tudo. A gente não ensina a criança sem exigir escrita, sem exigir nada. Só começa a exigir escrita dele aos 9 anos de idade. Mas não precisa de esconder nada, porque ele está tudo aí, né? Para ele ver. Assim, a pergunta totalmente de leigo, né? Acho que na minha época, por exemplo, de começar a aprender inglês, né? Aquela exigência gramatical sobrepondo a fala, né? O entendimento da outra língua, isso era uma barreira, né? Hoje em dia não é mais assim, né? A maioria dos métodos, pode ser que né? existem escolas que ainda tenham essa exigência, mas a metodologia do Greenwich é uma metodologia comunicativa. Então, a gente começa com foco na comunicação. Depois, a gente vai com a estrutura, com a gramática. A gramática, a gente fala que é uma gramática sem dor. Grammar without pain. Sim. Entendeu? Ensina a gramática sem dor. A naturalidade de uma língua mãe é essa, né? Você primeiro aprende a se comunicar e depois vai para a formalidade. Isso né? mesmo, E aí não tem por que outra língua ser... o aprendizado ser diferente. Mas eu queria fazer um corte, assim, da gente falar de um outro assunto, que eu sei que é um assunto que te toca muito, né? Que é a sua espiritualidade, né? Essa sua relação, né? Com a fé. Né? Como é que você trata disso no dia a dia? Olha, a minha fé, a minha espiritualidade, ela vem desde criança. Primeiro que eu nasci numa cidade onde tem uma igreja em cada 10 passos, né? Eu nasci numa cidade que é cheia de igrejas e de montanhas. Então, eu falo que é por isso que eu sou tão sonhadora e tão religiosa, né? Sim. Vamos assim dizer. E nasci vendo meus pais, né, frequentando igreja, meus avós. Então, assim, a minha casa cheia de imagens de santos e tudo, né? Então, assim, aprendi desde cedo que você, fazendo oração, você consegue realizar seus sonhos, que você consegue, pedindo a Deus qualquer coisa que você queira, que você vai conseguir. Então, eu aprendi isso desde muito cedo. Uma fé de ação. Uma fé de ação. E aí, frequentar a igreja, frequentar, né? Ter uma amizade sempre com as pessoas, né, de fé, amizade com as pessoas da igreja. Compartilham o mesmo sentimento. Compartilham o mesmo sentimento. E estudei em colégio religioso, né, também. Então, acho que tudo isso fez com que eu me tornasse essa pessoa assim. E depois de mais adulta, né? Aí isso foi me tornando cada vez mais
assim, mais religiosa, mais católica, mais assim, frequente na igreja. E há 25 anos atrás, ou 24 anos atrás, conheci o Padre Fernando. Com uma situação muito interessante, que eu fiz 25 anos de casado, e convidei o Padre Fernando para dar a bênção lá na minha casa. E aí ele me convidou para ir para a igreja dele, que era Santo Inácio de Loyola, e me colocou para poder coordenar o bazar. O bazar de lá era uma coisa, sabe, assim, de tudo desorganizado. Eu organizei tudo e aí comecei a tomar a frente das coisas da igreja. De repente, me vi ministra da Eucaristia, né? Mas não aquela ministra que vai lá só para dar comunhão, sabe? Sim. Semana passada, eu estava conversando com o Padre Fernando e falei com ele que nós estamos fazendo um curso agora, né, para poder nos receber uma nova ordem de ministro. Então, eu falei com ele que eu estava muito feliz, porque eu estava me sentindo digna de ser ministra. Porque eu sou uma ministra que eu sou uma ministra que eu sinto uma alegria enorme de entregar o corpo de Cristo para as pessoas. É um serviço. É um serviço mesmo, né? Então, assim, me vi ministra da Eucaristia, servindo, e aos poucos fui me envolvendo com tudo da igreja, né? Ajudando em tudo que precisa. Aos poucos também o Lúcio me chamou para ser da pastoral do batismo. Então, assim, cada dia mais me envolvendo com as coisas da igreja e cada dia mais fervorosa, cada dia mais com mais fé, cada dia mais tendo amigos de fé, amigos de alma. Então, isso para mim é uma coisa que me alimenta muito. Babi, assim, seu depoimento é importante, que você fala muito de fé do dia a dia para todo mundo, né? E, de alguma forma, e até no meio empresarial e tudo, isso é um ato também, né, de doação, né, de coragem até, né? Que às vezes as pessoas, né, distorcem um pouco isso, né? Então, e você é um dos exemplos disso, né, que fala da sua fé da maneira muito verdadeira, né, e sem medir palavras, né? Eu acho que a gente tem que falar para todo mundo, sabe? Porque eu acho que sem fé, sem a presença de Jesus na nossa vida, você não consegue nada. Tem que ter Jesus na nossa vida pessoal, tem que ter Jesus na nossa vida empresarial, né? E tudo que a gente fizer, você tem que perguntar, será que Jesus gostaria que eu fizesse assim? Isso me dá uma tranquilidade tão grande, sabe? Tudo que eu vou fazer, assim, com algum colaborador meu, que eu vou tomar alguma decisão, eu penso, como que Jesus agiria? Será que ele agiria assim? E aí eu faço com muita segurança. Imagina se todo mundo fizesse essa pergunta que você faz em todas as situações no dia a dia, né? A gente ia ter um mundo, né, perto da perfeição, talvez, né? E eu vou te falar uma coisa, 50 anos de empresa, nunca tive nenhum problema com funcionário. Isso é uma coisa, assim, que me deixa muito feliz, porque é muito difícil. Com certeza. Tá? Hoje em dia, as empresas têm problemas, né? Trabalhistas, de toda a ordem, né? Nunca tive problema nenhum. Olha. Por quê? Eu falo olhando no olho, eu falo com transparência e eu ajo como Jesus gostaria que eu agisse. Isso que você fala é muito importante, né? E passar isso adiante é muito importante, né? Que é óbvio que isso aí tem um modelo de gestão que é eficiente, né? Tem aí valores empresariais, um negócio que se torna mais eficiente, alguns modelos melhores que os outros, mas que você diz que você coloca essa sua fé e esses valores cristãos à frente, e por causa disso, né, você consegue ter um negócio que ele é mais eficiente, porque você não teve problema trabalhista, por exemplo, né? Que você tem o lucro, você investe o lucro no social também, né? Então, esses valores que estão impregnados no seu negócio, né, eles são responsáveis pela solidez desses 50 anos, né,
de um negócio muito difícil, né? Que é trabalhar com educação. Muito Todo difícil. mundo sabe que não é fácil, né? Não é fácil. E percorrer todo esse caminho não é fácil. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é você ter, né, esse desprendimento, né, de poder falar isso de uma forma bem sincera. E uma coisa também que eu uso muito também é a minha intuição, sabe? Peço muito a Deus para me ajudar na hora que eu vou contratar, na hora que eu vou tomar alguma decisão, sabe? Eu não sei se é a voz do Espírito Santo ou se é a intuição, sabe? Mas eu sempre uso muito isso, de assim, fazer uma reflexão, de pensar muito, e parece que eu sou guiada. Bom, eu acho que é o Espírito Santo que te guia. A voz do Com Espírito Santo, é o certeza. Espírito Santo. E assim, acho você, de convivência, uma pessoa muito iluminada nesse sentido, assim, que tem certeza que é ele que está guiando tudo isso, né? E que possa, né? Acho que por meio das suas atitudes pessoais, da sua atuação na igreja, mas e especificamente, né, se tratando de negócio, né, de poder dizer para as pessoas, né, de que é possível, né, ter um negócio com base em valores cristãos, né? Você não perde nada com isso, pelo contrário, você ganha com isso, né? Seu negócio vai perdurar mais, vai ter mais lucro. O lucro é necessário para que se invista no social, né? E principalmente que você trabalha com pessoas, né? E as pessoas ficam mais felizes, né? E ninguém pode ser feliz na plenitude sendo cristão, né? Vendo outra pessoa que não tem sua dignidade mantida, né? E o que você projeta aí do Greenwich para frente, aí, passando essa etapa de 50? Tem a questão do ensino à distância vai sobressair mais? Qual que é a projeção? Olha, eu acho que a escola, como ela viveu até agora, ela não vai existir do jeito que ela era, entendeu? Então, alguma coisa vai mudar. Eu amo a escola presencial. Amo. Sabe? Meus filhos falam comigo, mamãe, a escola não vai ser mais assim. Não adianta você querer que não vai ser mais assim. Eu fico muito triste, porque eu adoro ver os alunos chegando, principalmente as crianças, né? Então, eu penso assim, gente, não é possível que isso vai acabar. Não pode. Sabe? Eu não quero que acabe, sabe? Porque é uma coisa que eu amo, ver aquelas crianças chegando, principalmente as crianças chegando. Sim. Os adultos, praticamente todos, depois da pandemia, estão online. É muito difícil. Tem ainda muitos adultos que não gostam do online, que querem fazer o presencial. A gente tem o sistema de mandar na casa dos alunos, de mandar na empresa, sabe? De mandar no condomínio. Então, a gente tem esse sistema de atendimento que a gente fala que é o Anywhere School. Onde você estiver, a gente vai. Certo. Né? Tem o Anywhere School. Mas, assim, eu estou esperando para ver, sabe? Mas eu amo o presencial, amo ver os alunos chegando eu ainda estou indo na escola todos os dias, espero os alunos chegar e estou lá para recebê-los, sabe? É muito gostoso, muito gostoso. E acaba que mas eu são acredito, ciclos, né? Mas eu acredito que as escolas, né, agora a maioria bilíngue, e a gente tem o programa bilíngue, e a gente já está dentro de várias escolas com o nosso programa bilíngue. Eu acredito que em pouco tempo a gente deve estar com mais escolas atuando com o programa bilíngue e que o online deve ter um boom aí. Sim. Né? Eu particularmente acho que o presencial também deveria ser preservado, né? Esse contato direto, mas realmente... O contato é uma coisa maravilhosa, né? Com certeza. Babi, a gente caminhando para o final, eu queria, antes de te agradecer, né? Que você pudesse deixar para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo agora, né? Desses 50 anos, dessa solidez do Greenwich, né? O que você pudesse resumir? Qual que é o segredo desse sucesso? O que você diria? Eu acho que é trabalhar com amor, trabalhar fazendo aquilo que você sabe fazer e nunca desistir. A hora que é pensar que está difícil, não desista. Sim. Vá em frente, porque
Não desiste, não. E um outro recado que eu acho importante, que você... queria que você reforçasse essa mensagem que você deixou, né? De que as pessoas exercessem aí a fé, os valores cristãos no ambiente de trabalho, de negócio. O quanto que isso é importante? No ambiente de trabalho, eu acho que é importantíssimo você ter a presença de Jesus e perguntar para Jesus: é assim que você agiria, Jesus? Eu estou fazendo certo? Porque Ele vai te guiar. Bacana. Eu vou olhar para a câmera e vou falar. No ambiente de trabalho, na sua empresa, pergunte sempre para Jesus: é assim que você faria, Jesus? Estou agindo certo? Assim você vai ver que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Que bom, acho que depois dessa mensagem a gente não tem... Com Jesus não tem erro. É o melhor fechamento que a gente podia ter aqui hoje, né, nesse bate-papo, né, do Estante Podcast. Eu que te agradeço, Babi. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme conversar com você. Sempre é. Obrigado. Obrigada a você, Lúcio. Mais 50 anos de sucesso, com certeza. Né, nas seus filhos, né, na futura geração do Greenwich, né, que um sucesso absoluto para você que você merece. Obrigada, Lúcio. Eu agradeço a você que nos ouviu e nos assistiu pelo Estante Podcast. Hoje conversamos com Babi Vasconcelos, do Greenwich School, e te aguardo até o próximo programa. Até mais.